Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde nós estamos hoje, aqui no estúdio, gravando mais conteúdo para você aumentar a produtividade das pessoas na fazenda, buscando com isso uma redução dos custos operacionais, que é o objetivo da Stephanie Lin. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o desperdício, eu diria. O mais importante e o mais ignorado, que dos 8 desperdícios do Lean, esse eu considero que é o que mais atrapalha, o que mais gera desperdício, gera improdutividade. É o desperdício do intelecto. O que seria o desperdício do intelecto? Quando nós contratamos uma pessoa, um funcionário, nós contratamos ele com braços, com pernas, né? Com um corpo e com um cérebro. E o que a gente usa mais nessas pessoas? Os braços e as pernas. Porque o intelecto, o cérebro, a gente acaba não utilizando porque a gente manda fazer as coisas, né? A gente orienta, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. E quando a gente orienta, tudo bem. Mas o problema é que na maioria dos lugares a gente manda, né? Aqui eu mando fazer certas coisas. E aí é onde eu quero chamar a atenção. O intelecto é inteligência. É o cérebro que tem uma inteligência. Então as pessoas que estão trabalhando conosco também têm inteligência. Nós precisamos entender isso. Eles têm um entendimento. É a questão de raciocinar, né? Refletir sobre alguma coisa. E o que a gente faz, como eu já falei, né? Normalmente a gente ignora isso das pessoas, a gente não envolve as pessoas para ajudar a resolver alguma coisa. É muito mais fácil a gente mandar fazer e lá, quando erra, chamar, dizer, ei, você errou, buscar um culpado para tudo, né? É muito mais fácil. É difícil lidar com cada pessoa de uma forma diferente, porque cada pessoa interpreta as coisas diferentes, como eu já falei na aula anterior. Então, é importante que a gente tenha o entendimento de que as pessoas têm o cérebro, ele pode nos ajudar, só que para isso ele precisa ser estimulado, né? Você imagina uma pessoa chega num local onde vê que é pressão, 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 que é toda hora grito, ou então ninguém para conversar, é só correndo para lá e para cá. A pessoa vai dizer, moço do céu, deixa eu ficar calado aqui na minha e vou fazer o que me mandarem fazer. É isso que acontece em muitos lugares, né? Hoje as coisas já estão mudando, graças a Deus, porque a intenção justamente é que a gente consiga aproveitar o máximo das pessoas e principalmente o intelecto. Por que eu digo isso? Eu vou contar uma história rápida aqui de uma... Eu sempre falo nas minhas palestras também sobre isso, de uma cervejaria, né? Vamos falar aqui na Ambev. Nós estávamos lá na Ambev, tinha uma máquina envasadora. Essa máquina envasadora estava tendo problemas que iam latinhas vazias diretamente para o cliente. O problema é que às vezes, provavelmente era um sensor, alguma coisa, mas até então não tinha se descoberto, que a latinha era lacrada e a cerveja não tinha sido envasada. Beleza, e aí o que acontecia? Várias caixas de latinhas chegavam no cliente com algumas latinhas vazias no meio. Isso era um problema muito sério. O cara que trabalhava nessa envasadora era uma pessoa arrogante, né? Um cara cheio da razão. Um dito cujo que era o pai de Deus, que sabia tudo, né? O que acontecia? E tinha uma pessoa que era a pessoa que fazia a limpeza dos banheiros e passava limpando o chão aí, né? E todo mundo na companhia sabia que existia esse problema e que o problema era naquela envasadora. Aí essa pessoa que trabalhava lá na limpeza, um dia passou perto do operador daquela máquina e disse, bom dia, seu José. Que bom dia o quê, rapaz? Hoje eu estou estressado aqui, estou com um problema, essa máquina aqui não funciona. E toda hora estão me cobrando isso aqui. Aí ela disse, mas ainda tem o problema das latinhas que estão indo vazias lá para o cliente? Claro que tem. Deixa eu trabalhar aqui. Siga o seu destino, vá.
Aí a moça, Deus é mais, né? Tipo, saiu de fininho e nem vou mais falar com esse cara. Beleza. Aí quando chegou, teve um momento aí que o gerente percebeu que aquele cara estava muito estressado e não estava mais conseguindo operar com equilíbrio emocional. Como tinha férias vencidas, o gerente deu férias para esse rapaz. Que já estava na hora. E aí o que aconteceu? Colocou uma outra pessoa lá para operar essa máquina, uma pessoa com bastante humildade, era um cara tranquilo. Chegou o momento no dia, na semana seguinte, a qual aquele operador anterior tirou férias. O rapaz, aí a moça chegou de novo. Bom dia, senhor Almi. Bom dia! Como é que você tá? Tudo bom, minha querida? Ei, tudo bom. Moça, moço, ainda tá tendo aquele problema das latinhas vazias que estão indo pro cliente? Moça, nem te falo, tá sim. Isso é um problema. Mas eu tô tentando resolver aqui. Como eu comecei hoje, né? Eu vou ver o que é aqui ainda. Já chamei a manutenção, nós vamos fazer uma reunião, analisar. Ah, tá bom. É porque eu tinha uma ideia aí, esses dias eu queria falar, mas o cara nem quis me ouvir. Aí ele falou, mas que ideia era essa? Não, é porque aqui, ó, tá vendo? Não passa todas as latinhas aqui nessa esteira? Tanto as latinhas vazias quanto as latinhas cheias? Sim, passa aí. Mas o que é que tem a ver isso? Mas então, se pegar e botar um ventiladorzão aqui do lado, ó, as latinhas vazias vão caindo fora da esteira. E pelo menos não vai pro cliente. Aí eles, rapaz, isso é uma ideia fantástica, não tinha pensado nisso não. Deixa eu falar com o gerente aqui pra gente fazer isso logo. Aí o cara, aí eu disse, a pessoa diz, porque pelo menos não vai pro cliente, né? E aí fica mais tranquilo. Aí eu pergunto pra você que tá me assistindo, veja bem aqui, ó. A ideia da pessoa que estava na limpeza solucionou o problema do cliente. Não solucionou o problema da máquina. Beleza. Só que o cliente não precisa mais ter o problema de receber latinhas vazias, o trabalho de trocar. Então, onde eu quero chamar a atenção? Quando eu tenho um ambiente harmonioso, a quem todos tenham a participação e a oportunidade de falar, muitas ideias surgirão e você resolverá vários problemas que nem você consegue resolver às vezes, beleza? Então, pessoal, essa questão do intelecto, essa história que eu contei, é justamente para mostrar que as ideias estão na cabeça de todas as pessoas. Todo mundo tem condição de resolver problemas. O que falta, na maioria dos lugares, é criar um ambiente para que essas ideias sejam discutidas. Uma reunião, né? Ou, de repente, uma conversa individual, um feedback na hora que você vai conversar com uma pessoa, né? Então essa é a ideia que a gente vem trazer aqui. O desperdício do intelecto, ele precisa ser minimizado ao máximo. Nós precisamos utilizar a inteligência das pessoas. Aí eu pergunto, como que a gente faz? Né? Existem várias situações que a gente precisa mudar, na verdade. As fazendas, principalmente, nas fazendas, nós temos um jeito uma herança de um jeito muito antigo de gerenciar. Eu não gerencio pessoas, eu gerencio processos. As pessoas eu preciso liderar. Isso é muito importante, entenda essa diferença. Eu gerencio processos e eu lidero pessoas. Eu vou falar sobre isso. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção? Quando a gente vai fazer o plantio da soja, do algodão, seja de qualquer cultivar aí, a gente cultiva, né? A gente vai lá, planta, tem que chover, a gente bota herbicida, a gente bota inseticida, a gente vai cuidando daquela planta, a gente coloca foliares, adubo, faz um monte de coisa para que aquela planta cresça saudável, com um porte bacana, para que ela dê a melhor produtividade possível, não é isso? E com as pessoas, a gente faz isso também na fazenda? A gente cultiva essas pessoas? Ou a gente pede, ei, você tem algum operador que pode vir aqui trabalhar? Tem um amigo meu, amigo da prima da minha esposa que está lá desempregado, manda vir. Aí o cara chega, coloca lá e ponto. Esse cara faz um monte de besteira porque não tem conhecimento. Aí o que a gente faz? Primeira coisa, não, manda embora que não presta. Esse cara nem operador é.
Nem passou por uma conversa, muitas vezes foi direto para a operação, já foi direto com o chefe de campo, nem sabe quem é o dono, como eu já falei isso aqui em aulas anteriores. Então é extremamente importante que a gente comece a mudar a forma desde a contratação para que a gente aprenda a cultivar pessoas, cultivar relacionamentos, fazer manutenção de relacionamentos durante o dia a dia. Por que eu digo isso? Porque isso vai fazer com que as pessoas se envolvam, se sintam parte daquele negócio. Quando a gente fala em envolvimento, não adianta a gente dizer, você tem que se envolver, você precisa fazer isso. Não adianta, as pessoas têm que querer. E eu digo por exemplo próprio aqui, eu fui fumante durante muitos anos da minha vida. E muitas vezes eu dizia que eu ia parar de fumar para fazer a vontade de outras pessoas. O dia que eu decidi que eu não queria mais, aí sim realmente eu parei. E até hoje nunca mais voltei. Então, do mesmo jeito é com as pessoas. Nós precisamos fazer com que elas queiram fazer aquilo que deve ser feito. Mas como é que eu vou fazer? Então, para analisar comigo aqui. O que a gente vê nas pessoas? No dia a dia, uma pessoa caminha mais rápido, outra caminha mais devagar, outra está sempre rindo, outra está mais calada, outra é pensativa, outra não está nem aí para nada, uma não falta, outra falta toda hora, uma faz caprichado, outra não faz, outra faz de qualquer jeito, faz rápido, mas mal feito. Isso se chama o que é? O comportamento. A gente consegue enxergar o comportamento das pessoas. Mas o que gera o comportamento? Aí que é onde a gente precisa atuar. É o que tem embaixo do iceberg, é como a gente fala, o que aparece é o comportamento, o que gera o comportamento fica escondido, está lá. Só as pessoas mais íntimas sabem do que acontece. Aí a gente precisa se aproximar dos nossos funcionários, dos nossos liderados. Quando digo se aproximar, através de feedback, conversar, conhecer, entender, buscar compreender o que certo comportamento, por que certo comportamento acontece, quais são as causas desse comportamento. Se os efeitos desse comportamento são ruins, aí mesmo que eu preciso me aproximar. Por que não dar uma oportunidade? Por que simplesmente chegar, não, isso aí não presta, manda embora? Por que eu não procuro saber o que está acontecendo? Ter um entendimento. A gente julga as pessoas com muita facilidade. É muito mais fácil eu julgar do que eu tentar entender. Eu vou contar outra história rápida aqui. Uma vez no metrô, tinha um senhor com duas crianças, dois guris. Eles entraram no trem, esses dois meninos, mas começaram a fazer uma algazarra, uma bagunça. O cara estava lendo o jornal lá, e eles chegaram, bateram no jornal, saíram rindo, corriam para cima, para baixo. E o cara, que era o pai das crianças, estava sentado do lado de um outro jovem, né? E ele estava lá calado, cabisbaixo, assim, parecia que estava viajando, né? E aí os meninos continuavam aprontando, e o barulho cada vez mais. E era perceptível que todas as pessoas daquele vagão estavam incomodadas com aquelas crianças. Aí até que o rapaz que estava aqui do lado daquele senhor falou, moço, ei, você não acha que está na hora de você intervir? Seus meninos estão fazendo uma bagunça danada. Aí o homem falou assim, eu acho que você tem razão. Me desculpa. É que eu acabei de vir do enterro da mãe deles. A minha esposa faleceu. E eu estou aqui sem chão, não sei nem para onde eu vou. E eles devem estar também sentindo muito. Naquele momento, esse rapaz que estava aqui do lado, que antes julgava esse senhor como um irresponsável, chamou ele, me deu um abraço. Meus sentimentos pela sua esposa. Você quer que eu ajude a cuidar dos seus meninos? Eu queria chamar a atenção justamente nisso, pessoal. Muitas vezes a gente julga as pessoas sem ter conhecimento de causa do que está acontecendo.
Você conhece a história dos seus liderados? Você conhece os traumas, os medos? Você já chegou a pensar sobre isso? Por que ele é desse jeito? O que aconteceu durante essa história dele para ele se comportar dessa forma? Ao invés de julgar, não seria melhor a gente chamar ele, ter uma conversa séria, perguntar, me conta um pouco da sua história, ouça o que ele vai te dizer? Talvez com isso a gente consiga compreender muito mais o porquê que ele se comporta de determinada situação, de determinada forma, e com isso ajudá-lo. Talvez o que ele mais precisa é ajuda, né, do que uma cobrança. Então, quando você puder, chegue para um funcionário e pergunte, moço, vamos conversar aqui, vá almoçar com ele, pergunte, me conta um pouco da sua história, de onde é que você veio, seus pais estão vivos, você tem filhos, como é que é os seus filhos? Pergunte, entenda essa pessoa. Fazendo isso, você vai conseguir compreender o seu funcionário, vai conseguir adquirir a confiança, essa pessoa vai começar a admirar você, por você se interessar por ele. Existiu outra história, uma outra situação, que isso foi verídico, eu vi acontecer. Uma pessoa estava com, um dos funcionários estava com um filho doente, né? E o líder dele um dia sabia disso, né? E disse, moço, tu quer ir para casa cuidar do teu filho? Depois você me paga essas horas aí, eu vou dar um jeito aqui, eu me viro. Eu queria, você pode, realmente não vai me prejudicar? Não, você pode ir. Vá cuidar do seu filho. Eu estou vendo a sua cara, a sua angústia, a sua preocupação em relação ao seu filho, e eu sei que não é uma coisa simples, então, moço, fica à vontade, pode ir. Rapaz, esse moço ficou em casa naquele dia e mais um dia, porque ele ligou e comunicou que a situação se agravou, né? E no segundo dia, o menino voltou para casa do hospital e estava melhor. Aí o rapaz voltou a trabalhar. Esse rapaz chegou no líder dele e disse, moço, olha, tudo o que você precisar, que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer. Você foi um homem, uma pessoa que me ajudou de uma forma que nem meus pais fariam por mim. Situações assim são difíceis de acontecer, porque a gente não cria o ambiente para isso. O mais comum é que a gente trata as pessoas como simplesmente por um contrato, né? E aí começa a acontecer aquela situação de o cara falta, não avisa, enfim. Não que esteja correto isso, eu não apoio, muito pelo contrário. Eu sempre falo nas palestras o seguinte, se você falta e não avisa, significa dizer que você não se considera importante para esse processo. Então não vale a pena a gente continuar com você. Siga seu destino e vá para onde as pessoas acham você importante. Porque se nem você se considera importante aqui, não faz sentido você estar, né? E com isso a gente consegue, então, esse tipo de atitude aí nós não podemos aceitar. Mas criar um ambiente para que as pessoas consigam contribuir por livre e espontânea vontade, queiram realmente ajudar a empresa, a fazenda, o líder, aí sim, é a melhor dos mundos. Só que isso a gente faz através de feedback. Bom, então só para resumir a questão do intelecto, é de responsabilidade total da gestão, dar feedbacks, buscar o entendimento, conhecer mais as pessoas, para que você consiga adquirir a confiança. Alguém de vocês consegue se relacionar bem com uma pessoa que você não confia? Não existe. Não tem como. Confiança é a base. Eu acredito que é a base de qualquer relação. Você não tem um amigo a quem você não confia. Um cônjuge, a esposa, o marido, se você não confia, acaba, não tem para onde correr. A confiança é a coisa mais importante que a gente tem que cultivar entre uma relação. E se nós temos uma relação entre líder e liderado, a confiança também tem que ser. Ela tem que ser manutenida, tem que ter manutenção. E como é que a gente faz manutenção nos relacionamentos? Através de feedback, de uma conversa honesta, sincera. E não só de cobranças e cobranças e cobranças. Isso não vai para frente, tá?
Então eu queria deixar claro e um recado para quem trabalha com líderes, né, que são líderes que trabalham com liderados, que você é a primeira pessoa que tem que mudar. Então, você tem que ser a mudança. As pessoas não mudam com cobranças, elas mudam com exemplos. Um líder tem que ser seguido. E para as pessoas seguir alguém, elas precisam confiar. Elas precisam ter certeza que aquele cara, não, esse cabo aqui é de confiança. Eu vou seguir porque ele merece a minha confiança. Agora, o fato de você conseguir adquirir a confiança é responsabilidade sua. Lembra-se, poder é uma coisa, autoridade é outra. Dou um exemplo aqui. Um filho de um fazendeiro, ele tem o poder por ser filho do dono. E ser dono, automaticamente ele vai ser o dono. Isso é até poder. Ele tem poder de decisão, ele pode mandar a gente embora, ele pode mandar, né, como as pessoas falam. Agora, a autoridade a gente conquista. Muitas vezes tem operadores, coordenadores que têm muito mais autoridade do que filhos de fazendeiros, do que gerentes, do que qualquer outra função. Por quê? Porque aquele cara é honesto, ele ajuda, ele é justo. Uma liderança, para ter confiança, precisa ser justa. Então, leve isso com vocês. As pessoas não mudam por cobranças. Elas mudam com exemplos. Então, seja você a mudança. Beleza? Então, fica aqui um resumo do desperdício do intelecto. E aí, vamos agregar?